pessoal, está começando mais um intervalo bíblico da EF. A nossa série 2021 fala sobre como podemos confiar em Jesus apesar das circunstâncias. E no episódio de hoje, a temática será Conversa Corajosa. Estaremos nos baseando no texto bíblico de Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 21. Nosso versículo-chave é o 11, que diz: Quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Palavras do apóstolo Paulo. Mas nós leremos o texto completo, para que possamos compreendê-lo melhor. Você pode acompanhar essa leitura através da sua Bíblia física ou através de algum aplicativo da Bíblia pelo seu celular. O texto é o de Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 21. E ele nos diz: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Esse é o nosso versículo-chave, não é? Palavras do apóstolo Paulo. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas, será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, e a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada. Bom, esse texto nos traz grandes e ricas lições sobre a graça de Cristo, sobre a fé em Cristo. E para esclarecer melhor as ideias do texto, nós vamos convidar o professor Leonardo, que fará as aplicações necessárias para hoje. Recebam todos um forte abraço da professora Jussara. Fiquem com Deus e até a próxima. É com você, professor Leonardo. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu fico muito feliz em você estar mais uma vez por aqui para a gente aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus e aplicá-la em nossas vidas. No encontro de hoje, eu gostaria de tratar com você sobre
conversa. É isso mesmo, não uma simples conversa, mas uma conversa face a face. Você já deve ter percebido o quanto os celulares, as suas aplicações de mensagens, redes sociais e semelhantes têm facilitado a nossa comunicação com as pessoas, principalmente com aquelas que estão mais distantes de nós. Mas você já percebeu também que quando a gente discorda de alguém, ou até mesmo ficamos chateados com alguma coisa, é muito mais fácil enviar uma mensagem por um desses aplicativos do que falar pessoalmente com essa pessoa? Pois é, eu acredito que você ouviu e leu, agora há pouco, o texto narrado na Epístola de Paulo aos Gálatas. Aquela situação que foi narrada lá nos deixa uma baita lição de moral. No Antigo Testamento, Deus deixou claro que todo homem precisaria ser circuncidado, representando a sua pertença ao povo judeu e sendo uma marca da aliança com Deus. Com a vinda, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, essa marca ela foi extinguida, sendo a aliança concedida a todos, judeus e não judeus, desde que creia pela fé no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Havia um grupo de judaizantes que até aceitaram o mandamento de Deus para acolherem os cristãos gentios, aqueles que não eram circuncidados, mas somente depois que esses se submetessem à marca da lei de Moisés, ou seja, a circuncisão, obviamente anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Naquela ocasião que nós ouvimos agora na narração, em Gálatas, Pedro estava em Antioquia, junto a alguns gentios, com o propósito de explicar a eles essa concepção da nova aliança. Porém, alguns judaizantes chegaram por ali, e por algum motivo, Pedro e alguns judeus convertidos que já estavam com ele começaram a se afastar dos gentios. Na verdade, eles estavam com medo de serem repreendidos pelos judaizantes que chegaram, uma vez que, por origem, Pedro também era judeu. Porém, o apóstolo Paulo, ele viu aquela situação e repreendeu Pedro com severidade na frente de todos, pelo ato hipócrita de Pedro. Paulo deu aquele famoso puxão de orelha, dizendo: mas Pedro, como é que você se diz como os gentios, mas age dessa forma, concordando com a velha aliança? E aí o apóstolo Paulo lembrou a Pedro e aos demais a respeito da nova aliança, que só em Jesus, pela fé, há perdão de pecados e salvação, pela graça do nosso Deus. Meu querido, aqui e ali passamos por situações semelhantes. Ora a gente precisa confrontar alguém, ora a gente precisa ser confrontado, independentemente da situação. Porém, essa conversa face a face, ela deve existir, mas sempre sob alguns critérios, alguns aspectos importantes, que são a sabedoria, humildade e principalmente o amor. Não adianta repreender alguém só criticando, sem dar uma solução. Assim como fez o nosso Senhor Jesus, como ele fazia, e também o apóstolo Paulo fez, devemos buscar sempre no amor a edificação e o crescimento da outra pessoa. Uma palavra bem escolhida pode falar profundamente ao nosso coração. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa mensagem tão bela, tão maravilhosa em nossa vida e principalmente que Ele nos dê também sabedoria para que a gente tenha as palavras certas quando a gente precisar sempre falar com alguém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão bom que o Senhor nos concedeu, esse dia do intervalo bíblico, Senhor. Continua, Senhor Deus, nos orientando na Tua palavra. Nos dá a sabedoria, as palavras certas em nossa boca, quando a gente precisar falar com alguém, com amor, com humildade, com mansidão, bem como que sejamos humildes também em receber repreensões sempre que alguém fizer conosco também. Em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Pois é, encerramos por aqui mais um encontro do intervalo bíblico, mas fica a palavra de hoje para que você possa passar a aplicar em sua vida. Se Deus quiser, na semana nós estaremos de volta com mais um encontro do intervalo bíblico. Até lá!